que você sabe sobre a Primeira Guerra Mundial? Já ouviu falar sobre ela? Se ainda não tem tanto ou nenhum conhecimento em relação ao assunto, iremos te ensinar neste vídeo. Antes mesmo do atentado de Sarajevo, o clima já estava intenso entre as grandes potências europeias. As causas disso foram a rivalidade econômica, ressentimentos de acontecimentos passados e questões nacionalistas. Adentrando ao assunto do atentado de Sarajevo, o evento que provocou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e de sua esposa, Sofia, a duquesa de Rodenberg, em 28 de junho de 1914. O acontecimento que levou Francisco Ferdinando e sua esposa a óbito ocorreu durante sua visita a Sarajevo, capital da Bósnia, recém-anexada ao Império da Áustria-Hungria. Ambos foram vítimas de Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, ao qual tinham ligações com uma sociedade secreta sérvia chamada Mão Negra. Após o atentado, o assassino foi imediatamente detido, juntamente com mais 25 envolvidos, que só foram detidos algum tempo depois, incluindo camponeses que ajudaram na execução dos planos, ao qual foram presos, julgados e condenados em outubro de 1914, sendo 5 deles levados à execução na forca e 9 levados à absolvição. Vale salientar que Gavrilo Princip tinha apenas 19 anos quando cometeu um crime tão bárbaro, e por isso não pôde ser condenado à pena de morte. Isso só aconteceria se o mesmo tivesse 21 anos ou mais. A guerra foi dividida em duas fases, sendo a mais conhecida a Guerra de Trincheiras. A primeira fase ocorreu de agosto a novembro de 1914 e ficou conhecida como a Guerra de Movimentos, quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França. Os alemães invadiram a Bélgica, derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. Logo de imediato, a capital e o governo francês foram transferidos para a cidade de Bordeaux. Os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram à ofensiva em setembro de 1914. Trincheiras, um tipo de esconderijo terrestre, é o nome atribuído à segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que durou 2 anos, na qual essa estratégia foi amplamente utilizada. As trincheiras consistiam em valas construídas sobre qualquer terreno, desde os mais planos, como os da França, e até nos Alpes. Eram usadas tanto para a ofensiva quanto para a defesa. Essas valas tinham tamanho suficiente para que o homem fosse coberto e protegido. Assim, as observações eram geralmente feitas através dos telescópios. Entre as linhas de trincheiras havia um espaço chamado Terra de Ninguém, uma zona intransitável, pois qualquer pessoa que se atrevesse a transitar por aquela zona seria alvo de diversos disparos por todos os lados. Até mesmo colocar alguma parte do corpo para fora das trincheiras era sinônimo de morte imediata. Muitos soldados não aguentavam a pressão da situação e colocavam suas mãos para fora das trincheiras, com o intuito de serem acertados, sofrendo sérios ferimentos para serem liberados para casa. Porém, quando esses soldados eram pegos, sofriam uma séria punição. Eram condenados a passarem pela terra de ninguém e, consequentemente, morreriam acertados por diversos disparos, sem direito a terem o corpo resgatado para o devido enterro. Como consequência de todos os acontecimentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, foi formado 2 blocos opostos, sendo eles Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Áustria-Hungria e Itália uniram-se à Alemanha para se vingarem da França, que havia frustrado o desejo italiano de conquistar a Tunísia. Tríplice Entente: França, Inglaterra e Rússia. O nome dado a este bloco vem de Entente Cordiale, que significa entendimento cordial, forma como o governo francês definiu sua aproximação com a Inglaterra, de que a França era adversária tradicional. O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919 e ficou conhecido desde então como o principal dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado tinha como objetivo reconhecer a Alemanha como principal causadora de guerra.
limitando suas ações diante do poder que tinha. O tratado opunha à Alemanha o reconhecimento de que toda a culpa, destruição e consequências causadas durante a Primeira Guerra Mundial foram de sua total e única responsabilidade. A Alemanha teve como obrigação o cedimento de seus territórios e colônias, pagamento de indenizações aos danos causados e redução de poder das suas forças armadas a números consideravelmente inofensivos. Vale ressaltar que apenas os Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França se faziam presentes na assinatura do Tratado de Versalhes. Nem mesmo a Alemanha, que podemos dizer que era o motivo por todos ali se fazerem presentes, se encontrava no local. Além das consequências da Primeira Guerra criarem um clima de ressentimento que nem mesmo os acordos de paz conseguiram evitar, também teve como consequência os danos que afetaram os territórios, bem como os âmbitos políticos, econômicos e sociais das nações. A Primeira Guerra Mundial foi um evento que afetou drasticamente os níveis populacionais dos países envolvidos, independentemente se tenham saído eles como vencedores ou perdedores. Segundo estimativas feitas, durante os 4 anos de conflito, pelo menos 8 milhões de pessoas foram mortas. A Alemanha foi o país com maior estimativa acidental de baixas humanas, com 1,9 milhões de soldados mortos. Em seguida, temos a Rússia com a perda de 1,7 milhões de seus soldados, França com 1,4 milhões, Áustria, Hungria com 1 milhão e Inglaterra com 769 mil perdas. Além do elevado número de mortes, a guerra deixou 20 milhões de feridos e 6 milhões de inválidos. Com isso, foi possível ver que a perda de números tão elevados de pessoas também apresenta implicações de curto e longo prazo. Nesse mesmo sentido, é de extrema importância salientar que os países tiveram baixa, principalmente na população masculina, economicamente ativa, o que acabou implicando a economia de maneira drástica. Os acordos firmados no período consecutivo ao conflito desencadearam em uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, a reconstrução do mapa geopolítico da Europa. Já o Tratado de Versalhes desmembrou os impérios austro-húngaro, otomano e alemão, e deu origem a países como Turquia, Armênia, Áustria, Estônia, Hungria, Lituânia, Tchecoslováquia e Letônia. Entre as principais consequências da Primeira Guerra Mundial está a elevação do nazismo e fascismo, dados como os regimes totalitários. Eles surgem principalmente como resposta ao cenário de devastação política e econômica que o conflito deixou na Europa, especialmente na Alemanha. Além das perdas territoriais, a Alemanha foi desmilitarizada e obrigada a pagar multas e indenizações aos países vencedores. Para o Tratado de Versalhes, ela foi avisada de ser o principal responsável pela guerra. Por esse motivo, foi obrigada a pagar 22 milhões de indenizações para reparar os danos causados pelo conflito às populações civis. A França e a Grã-Bretanha foram os países mais beneficiados por essa indenização, ficando com 52% e 23% respectivamente. A Itália, por outro lado, terminou a guerra tomada por um sentimento de frustração. O país acreditava que não havia recebido os seus devidos e justos ganhos materiais. Com um tempo depois, a Alemanha passou a descumprir os termos do Tratado de Versalhes, chegando a promover a ocupação da Renânia. Como as nações europeias estavam fragilizadas por conta da crise de 1929, os governos totalitários vão cada vez mais ganhando espaço. Como reflexo desse cenário de expansão dos regimes totalitários, temos o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Com o intuito de garantir um cenário estável de paz entre as nações europeias, foi criada em janeiro de 1919 a Sociedade das Nações. A instituição tinha sede em Genebra, na Suíça, e surgiu a partir das propostas feitas pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson. Ela deveria servir para que os países encontrassem caminhos diplomáticos para resolver, mas sem conflitos e sem guerra. Contudo, se mostrou incapaz de barrar a elevação nazista e impedir que houvesse a Segunda Guerra Mundial, dando assim espaço para que a mesma ocorresse.